Aprenda uma forma super simples e rápida para você destravar a sua criatividade em artes plásticas. Sejam bem-vindas ao canal de YouTube da TV Ateliê em Casa, onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a criarem seus desenhos e pinturas sem dependerem de cópia. Meu nome é Fábio Campos, sou artista plástico, professor de artes plásticas. Vamos lá falar como é que a gente pode destravar a sua criatividade. E eu vou te dar aqui hoje uma verdadeira fórmula para você não ter problema mais com não tenho criatividade, estou sem ideia, ou então tem uma exposição, como já aconteceu comigo, tem uma exposição e não sei o que vou mostrar. Vamos para o quadro negro, que eu vou te apresentar uma sugestão testada. Testei essa sugestão, isso não foi uma coisa que eu inventei do zero, assim, não, eu testei isso daí. Uma forma super simples e rápida para destravar a criatividade. Vamos lá. É importante a gente sempre pensar o seguinte: muita gente diz que não sabe que tema pintar, que assunto vai abordar, né? Vai criar qual tema, qual assunto vai abordar. Está aqui a pessoinha aqui, você aqui, ó, tristonha, na dúvida. Eu vou te dar uma ideia para você não ficar com essa cara de chororô aí, que eu até entendo, porque é angustiante realmente. A ideia que eu vou te dar é a seguinte: crie uma série. Essa é a solução que eu quero te dar. Criar uma série é um caminho incrível para você destravar a sua criatividade. Porque quando eu penso em série, eu começo a dar um contorno, um limite, e aí você vai trabalhar dentro desse limite. Com isso, você fica à vontade, você não fica preocupado em pensar em tema, em assunto. Não, você já tem, na verdade, na série um tema. Quando você pensa em série, você tem assim, quando você está pintando, quando você está pensando assim, eu não tenho criatividade, né? O que eu vou pintar? Você pega, põe a tela assim e aí fica uma interrogação na tela. Você não sabe o que vai pintar. Agora, se eu chegar e te disser, por exemplo, que se fosse eu, por exemplo, eu gosto de pintar casarios do interior, porque eu tenho lá minha história no interior, curto muito, e aí eu resolvi pintar casarios do interior. Aí eu já começo a pegar e vou trabalhar já a ideia dos casarinhos, telhados, vou fazer temas relacionados com... Aí já vem uma ideia, um coretinho, né? O coretinho do interior, aí tem uma banda tocando, etc. Aí eu vou pintar outra coisa do casario do interior. Aí eu começo já com uma árvore, não, um quintal, uma mangueira, aqui tem uma casinha. Está entendendo que quando você delimita, cria uma série, na verdade, um tema a partir... Uma série é uma espécie de um tema... Você cria um contorno, você cria um limite para você mesmo. É diferente disso aqui, ó. Você não tem se você não tem ainda uma clareza na sua linguagem, você fica perdida. Aí você está travada na sua criatividade. Mas se você cria uma série, você tem um caminho. Isso é talvez o grande benefício da ideia de série. Você ter um caminho para começar a trilhar. Isso te destrava de uma maneira fantástica a sua criatividade. Inclusive, você pode passar, a partir dessa ideia, a descobrir a sua temática principal. Isso é um benefício inenarrável. Inenarrável. Benefícios. Temáticas novas que surgem com desdobramentos, inclusive para possíveis séries novas. Sim, você pode passar a ter séries novas. Isso aqui é uma coisa que é incrível. Então, você começa a trabalhar e fazer a roda girar, porque você ficar parada, olhando para aquela telinha, com uma interrogação na tela e sem saber o que fazer, é a pior coisa, né? Mas se você começa a girar a roda, pega um tema, pega uma ideia, delimita e propõe uma série. E com isso você vai realmente, pode acreditar, hoje mesmo você vai conseguir fazer isso, né? É muito rápido, é muito eficiente fazer. Eu mesmo, é o que eu até falei antes, né? Uma vez eu não tinha, eu estava trabalhando há muito tempo, tentando fazer um trabalho de pintura e não conseguia, não conseguia de jeito nenhum. Até que eu tinha ainda não tinha minha linguagem na pintura bem definida. Porque quando você tem linguagem, você sabe o que você vai fazer. Você para na frente e vem. Quem tem linguagem tem a proposta de pesquisa e vai. Agora, quem não tem a linguagem ainda definida, ou está num meio termo, assim, que não sabe bem o que fazer, sério, é uma grande solução. Eu nunca tinha feito isso, nem tinha pensado e refletido sobre isso na época. Isso tem mais de, sei lá, foi em 89 isso. Não, foi em 90 isso, 1990. Eu cheguei e fiquei agoniado e falei, tem que mudar. Aí entra uma questão que é interessante, porque a série pode começar de várias maneiras. Ela pode começar por uma temática, como eu estou exemplificando aqui, né? Você pega um tema, eu dei o exemplo das casas do interior, né? Mas ela pode começar, por exemplo, por uma sequência livre de trabalhos. Não, você pode chegar, eu vou começar a fazer uma sequência. E nessa sequência, uma atrás da outra, não tem como você não ter elementos comuns. Isso dá uma ideia de série.
inevitável. Foi assim que eu fiz nessa exposição. Eu sentei na frente, eu tinha uma prancheta na época, né? Botei um bloco e comecei a trabalhar. Passei a usar uma técnica que eu tinha domínio, que era o pastel óleo para lá, pastel óleo para cá. Saiu tudo em uma semana e eu pude expor. No dia da montagem, eu estava lá com todos os trabalhos prontos, fiz a montagem das pranchas, dos desenhos em pastel óleo sobre papel canson, e foi uma exposição que foi ótima, foi um sucesso, foi muito boa. Assim, né? Vendia, independente disso, né? Mas até houve uma boa aceitação e eu fiquei muito feliz, porque fiz uma coisa que me agradou. Então, isso é um destravar de criatividade que, assim, não conheço uma coisa melhor para você que está travada, não sabe o que criar, parte para a série. Como eu disse, ela pode começar por uma sequência livre de trabalhos. Como fazer, né? Como fazer uma série. Você pode simplesmente fazer que nem eu fiz nesse caso da exposição. Faz uma sequência livre. Ah, mas eu sou uma pessoa que estou travada na criatividade, como é que eu vou fazer uma sequência livre? No caso, realmente, eu já tinha uma identidade com algumas temáticas. Eu pensei, aí associei a temáticas. A temáticas que, na época, me interessavam. Né? Eram seres elementais, era a natureza associada, começava a nascer também em mim a temática, o conceito de gravidez. Estou falando aqui umas coisas que eu vivi. E aí eu cheguei e joguei tudo nessas folhas de papel canson A3 e fiz uma série de 20, 30, não sei quantos desenhos que eu fiz, né? Nem me lembro mais quantos. Você pode fazer a sequência livre, ou você pode partir apenas da temática, da ideia de temática. Né? Aqui eu falei sequência livre associada à temática. Ou você pega um tema, como esse exemplo que eu dei aqui, né? Ou, por exemplo, quer ver uma pessoa que fez isso muito? Né? Van Gogh, por exemplo. Van Gogh, quando ele pintava aqueles girassóis dele, nada mais, nada menos, ele pintava algo que ele curtia. Pensa algo que você curte e trabalha. Pode ser olhando? Pode. Você não precisa tirar tudo de dentro, você pode botar para dentro para tirar depois. Tem que passar por dentro, senão é só cópia. Aí não vale. Tá? Tem que ser uma criação. Eu sempre parto do princípio que a criação é que importa. Tá? O Van Gogh fazia isso. Tá? Eu tenho até separados aqui, ó. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Olha aqui que beleza. Van Gogh. Olha quantos girassóis ele pintou. A série. É claro que ele pintou isso aí não de primeira, né? Mas foi a série dos girassóis, famosíssima a série dos girassóis de Van Gogh. Né? Você vê que tem alguns até que são parecidos, mas não são idênticos. Não são os mesmos. Girassóis, alguns girassóis, deixa eu abrir todos logo para assumir isso aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui são parecidos também, são a mesma sequência praticamente. Né? Ele botou os girassóis numa posição e fez. Aqui também, ó. Esses do canto aqui direito, né? E aqui, você vê que é o mesmo vaso que ele tinha, o mesmo vasinho, né? Mas ele compunha, né? Essa sequência daqui. Você pode ver aqui que essa sequência daqui é mais ou menos a mesma. Ele fez na mesma florada, tá vendo? Percebe que ele faz na mesma florada? A composição é a mesma, o ângulo é o mesmo. Né? Bem como essa sequência daqui é a mesma dessa daqui e dessa daqui. Ele faz na sequência. Pá! E, para continuar, finalizar essa análise, né? Opa, ficou preto, não era para ser preto. E para ficar essa análise aqui, ó, essa daqui é a mesma dessa daqui. Né? Sendo que aqui tem uns girassóis que ele tinha e que aqui não tem mais, mas é o mesmo. Percebe? Mesma configuração. Então, veja, se Van Gogh fez isso, a gente pode fazer também. Né? Está autorizado devidamente que a gente faça com liberdade. Você pode, a partir de um tema, ou fazer uma sequência livre como eu fiz. Não tem segredo, grande segredo, né, com relação a isso. Faz 5, 6, 7 trabalhos com essa temática, você vai observar como a sua criatividade, sua linguagem vão se modificando, né, se desenvolvendo. E você pode, a partir daí, desdobrar para outros temas, né, perceber coisas que você gosta. É importante você ter isso dentro de você. Né? Se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre artes plásticas, sobre essa questão, né, essa ideia de você fazer séries, né, ou qualquer outra coisa, você deixa aqui embaixo, faz a pergunta, ela vai chegar para mim e eu vou te responder. Ou até fazer um outro vídeo sobre a sua pergunta. Vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado a você desbloquear, destravar a sua criatividade. Aquele abraço, valeu, gente. Tchau, tchau.